Olá, olá, comandantes, sejam bem-vindos à review do Piper Arrow 3 da Just Flight. Este aqui é o Piper Arrow de motor a pistão, ok? Não é o turboprop que eles também têm. Eu tenho aqui várias coisas a dizer sobre este avião que me impressionam muito, diga-se de passagem. Agora é assim, este vídeo para ficar um pouco mais curto, eu quero fazê-lo com menos de 20 minutos, não vamos tão em detalhe, mas no futuro faremos um voo completo com o avião, seguindo a checklist toda. Portanto, subscrevam o canal, se é este o tipo de vídeos que gostam, deixem aí também o vosso like. Por falar em motor a pistão, se vocês quiserem melhores desempenhos no vosso motor do vosso automóvel, então experimentem descarbonizar, que vai limpar tudo o que está, aquela sujidade, aquele carbono, não é, que está dentro do motor. Vão a descarbonizar.pt para saber mais detalhes. Descarbonizar.pt, o seu motor no seu melhor. Então, como vos disse, vamos aqui fazer uma review deste avião que é extremamente complexo e eu diria mesmo que é study level, ok? Quem quer estudar mesmo os sistemas dos aviões pode usar um avião como este da Just Flight. Eles fizeram aqui um trabalho incrível. Antes de começarmos, vamos ter aqui o nosso tradicional quiz. O último era o Howard 500 e acertou o Pedro Rocha e o Pequeno Aviador. O próximo está aí a aparecer no ecrã. Qual é que será? Digam-me nos comentários. Então é assim, há muita gente que me pergunta qual é que é a versão do Flight Simulator que eles vão de comprar, porque há várias, não é? Há a Standard, há a Deluxe e a Premium Deluxe, o que é assim. Eu tenho a Standard, tenho a mais básica, custa 70 euros, não é brincadeira, é 69,99. E a única coisa que eu fico triste de não ter é o Skyhawk com os sistemas analógicos, ok? Eu tenho só com o Garmin G1000, porque eu gosto mais deste old school. Portanto, agora o que é que vocês podem fazer? Se vocês também gostarem disso e não o tiverem, o que vocês podem fazer é arranjar um avião como este aqui da Just Flight. E ele tem várias vantagens em relação ao Skyhawk que vem já com o simulador. Para além de ser um avião muito mais completo, para além de ser um avião mais bonito, ele tem também um PDF, um manual, com 80 e tal páginas, extremamente detalhado. Okay? A maior parte dos manuais, mesmo dos paywares, o que é que eles fazem? Eles dizem-vos o que é isto, o que é isto, o que é isto. E pronto. Este aqui diz-vos o que é e ensina-vos a trabalhar com os instrumentos, como por exemplo o piloto automático, ok? Ele dá-vos dicas, é extremamente completo. Eu ainda não tive tempo de ler tudo, porque aquilo é enorme, mas é muito bom. Então, por isso, se vocês não tiverem esse Skyhawk, podem arranjar um avião como este, e até companhias como a A2A começarem a fazer aviões para o Flight Simulator novo. Eu diria que este é o que vocês têm mais próximo do study level, nível de estudo mesmo. Então, sem mais demoras, vamos fechar a porta. Dá para fechar, sim, dá para abrir, dá para fechar. Vamos trancar aqui em cima e vamos trancar aqui em baixo, para ficarmos aqui seguríssimos. Estão a ver? Seguríssimos aqui dentro. Eu vou só pedir o pushback, porque nós já o vamos pôr a trabalhar. Não sei se o travei. Pois, ele estava travado. Vamos pedir aqui o pushback. Ui. Estamos aqui no cenário fantástico da AeroCB. AeroCB, que são grandes parceiros do canal. Este aqui é o o aeródromo, Aeroclube, acho que é assim, Aeroclube de Santa Catarina. Vocês vão a aerocb.com, eles têm lá cenários freeware de excelente qualidade. Este aqui é payaware, mas é super em conta. Em euros dá para aí 6 euros, ok? Eles vendem em reais, mas fazendo a conversão. E se quiserem, desconto de 15% adicional em todos os produtos da AeroCB, então juntem-se aí ao posto de comando. É só carregarem no botão aderir e depois vão ter o código lá na parte que vai aparecer no YouTube para os membros do canal. Ok, já chega de pushback. Oi, já chega aí. Então, voltando aqui para dentro, é assim, isto tem aqui várias opções. Vocês podem pôr os chocks, são aqueles calços de madeira, e os tie-downs. E agora isto está com a relva aqui, não dá bem para ver, mas olha aí, temos aqui os tie-downs e os calços. Vamos ter que acreditar que eles estão lá. Temos também a tow bar, que é uma barrinha para puxar o avião à mão, que aparece aqui. Esta aqui. Isto depois aqui tem uma coisa para pôr a mão. Está muito bom. Texturas exteriores, irrepreensível. Alta definição, vê-se os rebites, vê-se isto aqui mesmo 3D, estão a ver? Está muito porreiro. E ele traz várias pinturas também, diga-se de passagem.
Epá, e depois tem aqui várias opções neste iPad, não é? Portanto, a gente pode pôr logo Ready for Takeoff, Ready for Start ou Cold and Dark. Também pode abrir, por exemplo, a Baggage Door, que é ali atrás. Eu vou-vos mostrar, estão a ver? Abre isto. E também dá para tirar e pôr os yokes para termos aqui mais visibilidade. Mas eu julgo que também dá para pôr e tirar carregando aqui. Exatamente. Portanto, é como preferirem. Se não quiserem estar a ver isto aqui, desliga. Ok, super prático. Mas depois há aqui outra coisa que eu também gosto. Aqui onde diz GPS, nós temos o GNS. Qual é que é este? É o 530, não é? Mas vocês podem mudar a configuração para o GPS 100. Este é mesmo daqueles dos antigos, né? Aparece um mapa. Só vos diz se vocês estão à esquerda, se estão à direita. E depois aqui na consola principal temos os rádios. E também de navegação. Podem escolher 2 GPS, assim uma coisa mais moderna, ou podem escolher este aqui. Epá, é como preferir. Eu gosto de old school, hoje vamos mesmo old school OG Gangster. Outra coisa que eu adoro neste avião e que, muita atenção, ok, o Cessna da Azobo não tem, o Cessna analógico não tem, porque já muitos aviões modernos não têm, é assim na realidade. Eles não têm este aparelhómetro aqui, este Bendix King, este aparelhómetro, que se chamam DME, que é o Distance Measuring Equipment. E o que é que isto vos faz? Isto mede-vos a distância do avião até à antena do VOR ou até à antena do NDB, ok? Que é, eu tenho tutoriais no canal, vão lá à pasta dos tutoriais do Flight Simulator e vejam isto que eu estou a falar, porque são sistemas de navegação. Isto aqui é para o VOR, nave 1 e nave 2, vocês podem ter 2 ao mesmo tempo, e depois o ADF. O ADF há de estar para aí, acho que é este aqui. Este aqui, portanto, este aqui é da navegação por NDB e ADF. Portanto, vocês, isto basicamente diz-vos onde é que estão as antenas. Imagina uma antena está ao pé do aeroporto de Lisboa, vocês querem ir para lá, sintonizam. Só que isto aqui, muito importante, isto aqui diz-vos a distância a que estão de Lisboa, ok? Porque, saberem só que Lisboa está para ali, mas não sabem se estão a 10 milhas, estão a 100, também não ajuda muito. Na vida real hoje, isto é substituído pelo GPS e por isso é que já não se vê e por isso é que a Azobo não incluiu. Mas para vocês fazerem mesmo aquela navegação à antiga com os VORs ou com os NDBs, vocês precisam disto e este avião tem, e isso na minha opinião vale o dinheiro. Este avião é caro, ok? Este avião custa na Sim Market quase 39 euros. Se vocês fizerem a versão premium do Flight Simulator são mais 20 euros do que a versão standard, portanto é caro, mas neste momento no mercado para GAs com nível de estudo, mesmo se vocês quiserem o melhor dos melhores, é este aqui da Just Flight. Bem, vamos fazer então aqui só um voozinho. Já agora vou-vos mostrar o que é há aqui mais de engraçado. Portanto, para além disto, se tirar, também dá para abrir aqui a janela. Primeiro destrancam esta chamada Storm Window e depois fecham. O que é que tem aqui mais? Não sei se... não era neste, não. Havia um avião, pois não é este, é o da BR Sim Designs, que o banco tomba. Aqui temos os flaps, aqui temos os trims. Agora, vejam só, atenção ao detalhe, não é? Aqui da mão ir aqui, isto já está assim meio riscado, não está tudo novo. Aqui também, da parte de sintonizar. E depois está arriscado nos sítios em que deve estar arriscado. Portanto, a textura que eles fizeram está realmente excelente. Depois aqui tudo funciona, não é? Tudo aqui funciona, incluindo os circuit breakers, que são os fusíveis, não é? Portanto, se isto aqui saltar, o NAV 2 já não funciona. Depois, em termos de checklist, nós temos a checklist super completa. Isto é a checklist toda, desde o pre-flight interior até onde é que está? Até tudo, não é? Deixa ver aqui no take-off. Por exemplo, no take-off muitos nem dizem a velocidade. Aqui diz velocidade de rotação. Vamos então para os 65 e depois initial climb a 78. Isto só para termos aqui uma ideia. Mas o que nós podemos pôr já é o avião ready for take-off e vamos ver o que é que acontece. Já está.
Só ouvir aqui um pouco o barulho do motor. Isto não está muito alto, mas acho que aqui a culpa é minha, porque eu estive aqui na live a mexer no som. Porque eu quero fazer aqui o teste. Quero ver se realmente muda o som. Muda, ok. Excelente. Ouve-se o vento, ouve-se o motor. Ok, muito bom, muito bom. Acredito que o mesmo seja para a porta, não vale a pena estar a abrir. Isto aqui também vai abaixo, vai acima, tem o som. O que é há aqui mais? Isto são luzes? É? Ah, sim, sim. As floodlights. Mas agora é dia, também não dá para ver. Excelente, excelente, excelente. Depois o que é que temos aqui? Temos um piloto automático. Eles ensinam-vos a usar o piloto automático no PDF que vem com este avião. Tudo aqui está com um detalhe soberbo. Ele não é o avião mais fácil de pilotar, mas também não é difícil. Está realista, não é? Está realista. Bem, vamos levá-lo para a pista. Nós queremos é ver este menino no ar. Vamos tirar daqui isto. Tenho que fazer aqui zoom. Vamos então só pôr as luzes. E eu ainda não vos consigo explicar tudo deste avião, porque apesar de eu já o ter algumas semanas, é tanta coisa, não é? Está tão completo. Ok, landing lights já estavam on. Ele começa com a fuel pump on, portanto provavelmente a descolagem será com a fuel pump on. Isto depende dos aviões, não é? Já agora vamos ver se eles dizem aqui alguma coisa, mas deve ser, a gente pôs pronto para descolagem. Auxiliary boost pump on. Deve ser isto. Depois está tudo aqui para os max RPMs. Alright, alright. Bem. Onde é que isto tem aqui manga do vento? Está ali, mas parece que estamos quase sem vento. Talvez mesmo descolado aqui, portanto calha bem. Vou tirar os travões, os sons também, como estão a ver. Estão a ver, não estão a ouvir? São bestiais. Ai, ai, ai. Vamos imaginar que aquele avião não estava ali. Ok. Pá, o som está bestial. Ok, flaps. Nose up. Vamos embora. Portanto, isto é a câmara de descolagem. E aqui dá-nos para ver também um pouco a velocidade. Vamos fazer o rotate aos 65. Aí está. Gear up. É assim, este avião tem uma maneira de voar diferente do Skyhawk. Portanto, se a minha pilotagem parecer um pouco estranha, é por causa disso. É uma questão de adaptação. Vamos continuar aqui a subir um bocadinho, depois vamos fazer o circuito. Não sei como é que é neste aeroporto, é que ele tem ali uma montanha do lado esquerdo, portanto se calhar vamos fazer o circuito aqui mesmo pela direita. Já estamos quase a 1000 pés. Ok. Vamos começar a voltar à direita. Eu, entretanto, retirei bastante potência. Ele está muito bom.
A cruise speed é à volta dos 130 e poucos nós, mas se quiserem um avião mais rápido, a Just Flight também vende a versão turbo, turbinada, não é? E esse aí já vai aos 170 nós. E também vende o bundle, ok? Vende os dois juntos por 50 e tal euros também lá na Sim Market. Portanto, vamos aqui fazer então o downwind. Temos ali a nossa pista. É assim, eu não sei como é que são os vossos gostos, mas se vocês gostam de aviões GA, não é? General Aviation, como é este, com instrumentos analógicos, neste momento no mercado, eu diria que não há melhor do que este. Eu nem sequer sou grande fã dos Pipers, mas, epá, eles fizeram aqui um excelente trabalho, a Just Flight. Eles que já fazem modelos há muito tempo, já faziam para o Flight Simulator X. E fizeram aqui uma obra-prima mesmo. Posso, por exemplo, baixar aqui isto. Não é? Depois tirar um bocado da visibilidade também. Vamos baixar aqui deste lado. O próprio avião já a querer voltar à esquerda. Okay, o aeroporto está ali atrás. Eu vou baixar o trem. Vamos começar aqui a perder alguma velocidade. Eu já posso pôr flaps 1. Vamos aqui para a perna base. Ele não tem muita visibilidade, não é? Quando a gente olha ali. Mas pronto. Mas pronto, vamos pôr aqui mais um bocadinho de acelerador também, para não entrar ali em perda. Um pouco difícil de ver onde é que está este aeroporto. Eu gosto desta vista porque se vê bem a velocidade, vê-se bem o horizonte artificial e vê-se bem lá para fora também. E aqui é preciso usarem muito o trim. Tem aqui umas árvores bem manhosas, mesmo aqui na cabeceira, pá. Bem manhosas. Eles têm que cortar isto. Ok, não foi a minha melhor aterragem, é um bocado difícil de metermos isto mesmo na centerline, mas é o que eu vos digo, isto é aquele avião para quem quer mesmo aprender como é que as coisas são o mais próximo possível da realidade, ok? Isto é study level.
Então, eu acredito que na realidade o avião não seja assim tão fácil de voar como são às vezes no simulador, não é? E este aqui é a prova disto. Este é um bocado mais difícil do que a maior parte. Mas não é impossível, não é? Isto aterra-se bem, precisa um bocado de prática. Mas é excelente. Está no Sim Market, como vos disse, é quase 39€. Mas tem o bundle, se quiserem comprar com o bundle. De vez em quando também há promoções, então também podem esperar por ela. Mas está mesmo excelente. Está mesmo excelente. Não sei o que é que a Just Flight vai fazer a seguir, mas espero que seja outro GA assim deste tipo. Eu acho que eles iam fazer um avião militar, se não me engano. Mas sim. Bem, malta, se gostam deste tipo de vídeos, deixem aí o vosso like e também carreguem aí nessa lista de reprodução, porque temos mais reviews, tanto aviões freeware como payware, aqui para o Flight Simulator. E subscrevam o canal, estamos a tentar chegar aos 5.000 subscritores. Não se esqueçam então de partilhar o vídeo para chegarmos lá depressa. Eu sou o Travolta e vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem.